Vamos ler a partir do versículo 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém. Pai querido, a tua palavra, Pai, ela é tão preciosa, Pai. Ela é um tesouro deixado, guardado de forma suprema, gloriosa, nesses dias que se passaram até hoje, para enriquecer os teus servos, para servir de lâmpada para os viajantes, para servir de farol, a fim de não errarmos o alvo. A tua palavra está diante dos nossos olhos, está nos nossos corações. Essa palavra da fé, a qual nós anunciamos, a qual nós temos crido, faça com que ela, Pai, salve das páginas das Escrituras e venha até os nossos corações produzir alegria, gozo, a fim de que saiamos daqui convictos do suprimento, da assistência do Senhor dos Exércitos, do Senhor que provê, do Senhor que acolhe, do Senhor que ajuda os necessitados e os aflitos, sobretudo, o Senhor que cuida dos seus filhos. É para a tua glória que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra, ela é preciosa. Ela enche os nossos corações quando nós vemos nas Escrituras a boca de Deus, falar de Deus. E esse texto, esse início das narrativas de Samuel, começa falando de uma mulher estéril. Essa mulher se chama Ana. Ana, ela era casada com Elcana, e também tinha outra mulher chamada Penina. E essa mulher caçoava, Penina caçoava de Ana, porque ela não podia dar filhos. E de repente Ana, ela ali em Siló, no local de adoração, ela tem uma revelação interessante. Irmãos, eu não sei se Ana sabia o que ela estava fazendo. Isso é um mistério que talvez tenhamos a revelação posteriormente. Mas uma coisa nós sabemos é que o que Ana fez foi algo que lá em 1 João está escrito. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 22, João diz o seguinte: nós sabemos que quando pedimos alguma coisa, o Senhor nos ouve. E por que o Senhor nos ouve? Estou parafraseando o texto. Porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Leia para nós, irmã. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 22. Para a gente entender o que Ana estava fazendo, qual era a natureza do pedido da Ana. Ana não estava simplesmente pedindo filho para ela, mas Ana estava pedindo algo do Senhor para o Senhor. Vamos
vamos ver. 1 João 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluia! Fazemos aquilo que diante de Deus é agradável. Ô irmãos, nós precisamos permitir que Deus nos tome pelas mãos e nos conduza a essa realidade. Fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Irmãos amados, Deus está desejando fazer uma obra esses dias com o seu povo. Porque Deus está buscando um povo que responda. Um povo que responda às suas necessidades, às suas demandas. Deus também tem demandas, Deus também tem necessidades. Não que em si haja, parece que eu estou blasfemando, não que haja necessidade alguma para com Deus, porque Deus, Ele se basta, Ele é autossuficiente. Mas Deus se propôs a depender de homens e mulheres. Deus quis fazer um jardim e colocar o homem para cuidar do jardim. Deus poderia mandar anjos, mas Deus colocou homens para cuidar do jardim. Deus poderia mandar anjos para pregar o Evangelho, mas Deus manda homens para pregar o Evangelho. Deus poderia perfeitamente tudo como Ele pode tudo, mas Deus se propõe. E nós percebemos que Deus, Ele deseja que nós lhe façamos o que é agradável, mas quando você olha para o homem, quando você olha para você mesmo, você acha que isso é impossível. Nós somos doentes, é por isso que os grandes pensadores do nosso século, do passado, os filósofos, eles não acreditam, ainda que eles falem que o homem pode melhorar, mas eles não acreditam na plena recuperação do homem, porque o homem, ele é um ser deformado, ele é um ser que se tornou alguém com a mente doentia. Hoje, se você for sentar numa cadeira de um psicólogo, e se você for fazer uma entrevista, e se você disser a ele coisas que você não faz, ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Porque existem métodos para descobrir mentira. Por exemplo, se você disser assim: eu sou um cara que estou disposto a fazer qualquer coisa nessa empresa, ele vai descobrir que você está mentindo. Uma vez eu fiz uma sessão com um psicólogo lá na escola. Eu lembro que ele fez um monte de perguntas e eu fazendo aquelas assinalando um X e respondendo algumas questões. E quando terminou a sessão, o psicólogo olhou para mim e falou assim: bom, Oswaldo, eu quero lhe dar um conselho. Você nasceu no campo, e eu acho que esse conselho não foi muito bom, não. Você nasceu no campo, você cresceu com muita liberdade. E eu não falei para ele que eu havia nascido no campo. Ele não tinha nenhuma alternativa perguntando se eu era da zona rural ou da zona urbana. Eu não respondi. Eu não estou doido. E ele olhou para mim e falou: Oswaldo, você nasceu na zona rural. Você nasceu vendo os cavalos correr solto, ver o gado no pasto. Então, meu amigo, você não tem aptidão para uma universidade. Eu quero lhe dar um conselho. Termine o ensino médio e vá arrumar um trabalho para você. Não foi o que eu fiz, eu segui exatamente o conselho do psicólogo. Mas eu acho que não foi um conselho muito bom, não. Mas é exatamente aquilo que estava no meu coração. Eu sempre fui, revelar para você um segredo, sempre fui um aluno, por isso que eu falei que eu queria ajudar o povo que senta lá atrás, porque eu sempre fui um aluno que sentei lá atrás, nas últimas cadeiras. Eu nunca gostei do banco da frente, porque eu não tinha muita interesse no que o professor me chamasse para ir ao quadro negro e perguntasse
passar, eu sempre passei, então eu não queria dar nada. Eu achava passar 4 horas no banco da sala de aula a tortura. Eu queria liberdade, por isso que eu brincava na sala de aula, eu queria liberdade, eu não queria estudar. Eu queria até aprender, eu não queria estudar. Então, hoje a psicologia, ela pode ajudar as pessoas. Por exemplo, existem pessoas que cresceram sob maldições. Elas são estigmatizadas pela maldição. Ela cresceu ouvindo os pais dizer: você não presta para nada. Você nunca vai ser nada. Você é um infeliz. Você é alguém imprestável. E ele vai crescer assim. Ele vai crescer achando exatamente isso. Um desses homens falou que ele não acreditava quando alguém dizia: pau que nasce torto não é torto. Ele disse: eu não acredito, porque pau nenhum nasce torto. Quem torta o pau são os embates da vida. E você não é obrigado a morrer torto. O Senhor cura, o Senhor sara. Mas existem pessoas que aquilo é tão forte na mente dele: eu não presto, isso não é para mim, que ele fica preso. Ele não se permite a mudar, ele não se permite a sair de uma cadeia, de uma prisão psicológica. Ele não se permite. Ele conectou os neurônios às mazelas. Ele conectou seus neurônios à falência. Ele vive uma vida miserável. Ele não se permite. Pessoas que vivem presas pelo medo, pelo receio. Pessoas que vivem apavoradas porque não se permitem a mudar, a serem mudadas pelo Senhor. Pessoas que aceitam uma maldição quando toda a maldição foi quebrada lá na cruz. Pessoas que se vitimam. Eu estou falando porque esse é o homem. Pessoas que se vitimam. Elas dizem: eu quero chamar atenção. Eu quero ser visto. E qual a maneira de que eu seja visto? É me colocando como coitadinho. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu não fui convidado para essa festa pobre. E se alguém vai dizer: saia dessa, eu não posso. Por quê? Como é que eu chamaria atenção? Como é que as pessoas olhariam para mim se eu não fosse um coitadinho, alguém digno de dó? Eu sou um pobre coitado. Olhe para mim, por favor, me dê atenção. Eu sou um coitado, eu sou um pobre. É o ser humano. Pessoas que vivem doentes nos asilos, nos centros psiquiátricos, em suas casas, doentes da alma porque não querem ser curados. Eu lembro quando Jesus disse para uma pessoa: você quer ser curado? Vocês lembram daquele paralítico no tanque de Betesda? Você quer ser curado? Você deseja ser curado? Que pergunta idiota, não é? Essa pergunta não é idiota. Idiota é o ser humano que não quer ser curado. Ele conectou neurônios à derrota. E eu não quero mudar. Eu não quero ser curado. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham
Vocês creem nisso? Mas como os crentes não experimentaram e não irão experimentar, por quê? Porque não querem. E por que não querem? Porque aceitam a miséria na sua vida, aceitam a derrota. Aceitam. Permitem que a sua mente seja escravizada por aquilo que ele viveu no passado, por aquilo que ele viveu na infância, e ele não se permite ser tratado pela graça, pela cruz. Ele não permite. E aqui a gente chega no livro do profeta Samuel, uma mulher que chorava amargamente. Essa mulher chorava amargamente porque ela era caçoada, ela era humilhada. Mas é interessante que ela não faz o que Tiago denuncia. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 3. Por favor, Tiago 4, 3. Deixa marcado Samuel. Vamos para Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém? Vocês pedem. Ana pediu um filho. Mas Tiago está dizendo: vocês irão pedir coisas, mas não irão receber, porque o pedido de vocês é um pedido malicioso. Qual é o propósito? Por que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer o quê? Para quê? Para quem? Quem lembra o que Paulo canta naquele cântico lá em Romanos 11, a partir do 30? Ele diz: ó profundidade, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quem deu a ele para depois ser restituído? Aí ele vai dizer: porque dele, por meio dele e para. Eu queria até frisar, me permita colocar no quadro essas duas frases, de e para. Eu queria colocar para nós não nos esquecermos. Origem, destino final. Princípio e fim. Porque dele, porque para, são todas as coisas. Vocês pedis, mas vocês pedis mal. Vocês pedem dele, mas não pedem para ele. Vocês pedem para quem? Os vossos deleites. Ana pediu uma coisa, Ana pediu um filho. Ana pediu um filho. Deixa marcado em Tiago, que vamos prezar de Tiago. Leia 1:11 de 1 Samuel. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Se o Senhor
Senhor. Eu não quero um filho para mim. Eu quero um filho para o Senhor. Será que essa oração é respondida, irmãos? Será que há probabilidade dessa oração ser respondida? Irmãos, o nosso grande problema, irmãos, é que nós ainda não saímos do nosso egoísmo. Nós ainda não saímos de nós mesmos. Você percebe que quando Abraão, ele até recebe de Deus uma promessa, o Senhor garantiu a ele que daria um filho. E quando Abraão percebe a sua idade avançada, ele questiona, diz: Senhor, o herdeiro da minha casa será o meu mordomo, será um servo. E Deus lhe concede Isaac. Mas é interessante que a gente percebe que lá na frente o Senhor pede Isaac. O Senhor pede Isaac. E por que o Senhor pediu Isaac no altar? Irmãos, o Senhor queria provar o amor de Abraão. Porque Isaac era uma dádiva de Deus. Mas nós não recebemos nada de Deus em si mesmo para nós, porque nada é nosso. Lembra que Paulo diz lá em Filipenses: porque nada trouxemos para este mundo, e nada levaremos esse mundo. Meus irmãos, nós não trouxemos nada, nós não levaremos nada. Então Abraão, ele é requerido de Abraão um altar, e que o seu filho Isaac fosse colocado nesse altar. O que nos fala o que é altar na Bíblia? Os não sabem o que fala altar? Cruz. Altar é cruz. Olha, Abraão, coloca o teu filho na cruz, porque você não pode ter nada se não for com esse propósito: consagração a mim. Se você tiver algo, e se esse algo não for consagrado a mim, isso se chama idolatria, corrupção. Irmãos, o problema do nosso cristianismo é esse. Esse é um dos nossos problemas, porque nós não consideramos que nós somos do Senhor. Aquilo que nós temos é do Senhor. Nós não somos nós mesmos, nós não vivemos para nós mesmos, nós não morremos para nós mesmos. Foi precisamente para isso que Ele morreu e ressuscitou, para ser o Senhor. E quando Abraão coloca Isaac no altar, ele falou: já chega. E você pode perceber que ali Deus tinha completado o seu poema na vida de Abraão. Abraão agora poderia ser chamado o pai da fé. Alguém que seria modelo para os seus filhos, para os filhos da fé. E o que é fé? Fé é essa vida de obediência, é essa vida de temor a Deus, é uma vida desfocada de si mesmo, é uma vida que não visa a sua satisfação, é uma vida que não visa os seus prazeres. Vocês pedem, vocês estão pedindo mal, porque vocês estão buscando os seus prazeres. Sabe, irmãos, não é proibido. Deus não nos proíbe ter, ser. O que Deus proíbe é o nosso ser, o nosso ter, quando Ele visa simplesmente o nosso prazer, o nosso esbanjamento. Alguém falou que o dinheiro, ele tem uma dupla função. O dinheiro camufla as pessoas e o dinheiro expõe as pessoas. Como assim? Eu vou falar só algumas.
O dinheiro, quando um avarento, quando ele tem dinheiro, ele logo é exposto, logo você conhece o avarento. Quem é o avarento? Avarento é aquele que ama o ter, ama as coisas. E ele não se permite abençoar ninguém. Ele não se permite abençoar ninguém, a cuidar de ninguém, a olhar para ninguém, porque ele só olha para ele mesmo. Olha, isso aqui foi o Senhor que me deu, e o Senhor me deu porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, porque eu fui inteligente, e eu não vou tirar isso aqui para ajudar ninguém, para dar ninguém, porque se eu tirar vai me fazer falta. Então, quando um avarento tem dinheiro, ele logo é exposto, ele é conhecido, ele é um avarento, ele é alguém que ama a si mesmo, é escravo do dinheiro, é escravo das coisas. Tem o dinheiro, o seu ídolo lhe traz satisfação, então ele não quer se desapegar do seu ídolo. E é verdade isso, fato. Mas o dinheiro, quando ele é dado a alguém que ama o Senhor, que reconhece o que Ana reconheceu, vá lá para 1 Samuel, vou chamar a carinho aqui de Tiago, 1 Samuel, já no seu cântico, capítulo 2, leia por favor, a partir do versículo 5. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam com fome não sofrem mais de fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu as forças. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Amém? Eu não sabia disso, eu não experimentou isso. Tudo vem do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor dá vida, o Senhor tira, faz subir, faz descer do futuro, tira o fraco, coloca entre os poderosos, tira o poderoso, coloca. O Senhor é tudo. O Senhor é a riqueza, é a terra, a sua plenitude. Mas o avarento não consegue ver isso. O avarento acha que aquilo é seu, ele não pode se desfazer, aquilo lhe domina. Mas o homem que sabe que de Deus provém tudo, então ele tem um relacionamento com Deus, ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus, ele sabe que na palavra do justo há bênçãos, ele sabe que o Senhor é capaz de colher onde não planta, ele sabe que o Senhor pode ajuntar onde não espalhou, ele sabe disso e ele confia no Senhor. Mas já Tiago vai dizer ao povo que só estão preocupados com os seus prazeres, só estão preocupados com os seus deleites. É isso que eles estão preocupados. Volta 4:4 de Tiago, por favor. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus, infiéis ou adúlteros. Por que adúlteros? Porque o Senhor é teu marido. Aí o Senhor te dá bens e você adultera com os bens com o teu amante. O Senhor é teu marido, o teu amante não são os bens o Senhor dá para o teu aprazimento, o Senhor dá porque o Senhor é rico, o Senhor dá porque Ele é da sua característica ter prazer na misericórdia, o Senhor dá porque o Senhor é abençoador, mas você não pode pegar as bênçãos do Senhor e transformar no amante. É o que Tiago está dizendo. Adúlteros, por favor, para com isso. O Senhor te ama, o Espírito Santo arde ciúme de você. Você é propriedade do Senhor. Você não pode desprezar o Senhor. Você sabe que o Senhor provém tudo. E é exatamente isso que ele fala para o profeta Eli. Ele fala: Eli, eu escolhi você. Desde a saída do povo do Egito, eu escolhi a tua
Eli, o pai de Ofni e Finéias, eu te escolhi para dar na minha presença, Eli. Mas o que aconteceu com você, Eli? Você ama mais os seus filhos que a mim, Eli. O contrário de Abraão. Eli, você não me ama, Eli. Você não se importa com as minhas ofertas. Você ama mais os seus filhos. Oh, meu Deus do céu. Eli, você está mais preocupado com os seus prazeres. Os teus filhos são o teu prazer, Eli. Você está mais preocupado, Eli, com o teu prazer do que comigo, Eli. Você é um adulto, Eli. Sabe o que vai acontecer contigo? Eu vou cortar o teu braço com a tua força. Nenhum da tua casa vai morrer de velhice. Vai morrer jovem. Isso será uma agonia para os teus olhos. Porque é promessa do Senhor. Aquele que não honrar pai e mãe mais do que a mim, mas o que ele dizer o texto, eu errei, porque eu queria só acordar, alguma pessoa que está dormindo. O texto que ele dizer é aquele que ele fala assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, a casa de Eli foi amaldiçoada. Todos os seus filhos morreram na juventude, porque não amavam o Senhor. Irmãos, talvez essa seja a realidade dessa geração. Um povo que se ama, um povo que se cuida, um povo que usa crentes para não envelhecer, um povo que usa roupa de grife, um povo que conhece tudo da modernidade, da atualidade, mas não conhece o Senhor, irmãos. Por favor, vamos acordar. Abra em Jó, por favor, capítulo 22 de Jó, versículo 26. Leia o 25 e 26. Jó 22, 25 e 26. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Você vai se deleitar no Todo-Poderoso. Você vai ter o seu prazer, será o Todo-Poderoso. Quem tem eu no céu, senão a ti, e não há outra coisa na terra, outro bem que eu desejo além de ti. Assim como a corça sedenta e brama por água na terra seca deseja água, assim a minha alma nela, pelo Deus ver, minha alma tem sede de ti. Irmãos, por favor, irmãos. Então, deleitar-se-á no Senhor. Ele será o teu ouro, Ele será o teu tesouro. Eu acho incrível isso. A gente para só para dizer: eu fui salvo, eu fui liberto. Eu fui liberto para quê? Para que eu fui liberto? Para quê? Para que eu fui liberto? Paulo responde lá, não precisa abrir, em 5 de 2 Coríntios: para que os que vivem não vivam mais para si, não vivam mais para os seus prazeres, não vivam mais para os seus deleites, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu estava naquela penumbra dormindo, aí o Senhor, numa dessas conversas que ele tem com a gente, ele disse assim: porque agora permanece a fé, a esperança e o amor. Ele resumiu a vida cristã: fé, esperança e amor. O maior destes é o amor. Toda a nossa existência cristã é pautada nesses 3 pilares: fé, esperança e amor. O crente precisa ser rico de esperança. Rico de esperança, porque ele tem que ter a sua visão focada no que foi feito no passado e um desejo ardente pelo aquilo que será produzido no futuro, a glória. Mas se o crente não tiver pautado nesses 3 pilares, fé, esperança e amor, ele não descobriu a verdadeira chave para a felicidade da vida cristã.
E eu espero que o Senhor me dê, continue a falar comigo para me dar esse tema para falar sobre fé, esperança e amor, os pilares da vida cristã. Meus irmãos, mas o fato é, quem se constitui amigo do mundo, automaticamente está constituindo-se inimigo de Deus. E o que significa ser amigo do mundo? Irmãos, o problema é que a nossa carne, ela quer ser proeminente. A nossa carne, ela quer satisfação, ela quer cultura, ela quer prazer, ela quer arte, ela quer lazer, ela quer comida, ela quer bebida, ela quer diversão, ela quer ser servida, ela quer estar no controle, ela quer tudo. E Satanás, sabendo disso, ele diz: então é isso que eu vou oferecer para eles, é isso que eu vou dar, é isso que eles querem, é isso que eu vou dar. E eles vão amar isso, e eles vão se deter nisso, e eles vão esquecer, porque nós somos do Senhor e não podemos esquecer do Senhor. Nós não podemos ser deixar dominar pelos sentimentos egoístas, porque vamos abrir em Efésios 4, por favor. Vamos ver algumas coisas desses 3 versículos, que também faz parte desse contexto. Leia o versículo 11, por favor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só um instante. Ele mesmo. Quem é ele? Não, mas ele está falando ele mesmo. Esse ele mesmo é Deus, o Pai. Porque tudo provém de Deus. Tudo é de Deus. Ele mesmo, Deus mesmo, deu uns apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, e etc, etc. Ele mesmo deu. Porque Paulo, falando ali em Corinto, ele vai dizer assim: Deus deu, permitiu que um plantasse, Deus permitiu que outro regasse, mas é Deus quem dá o crescimento. Mas ele vai dizer, 2 Coríntios 3,5. 3,5. Entre Paulo segunda primeira, ele fala de Paulo e Apolo. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira, capítulo 3. Quem é Apolo? Isso. Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Pronto. Isso conforme o Senhor concedeu. Foi o Senhor quem concedeu. O Senhor quem deu Paulo. O Senhor quem deu Apolo, para que um plantasse, outro regasse. Mas é Deus quem dá o crescimento. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim: e ele, Deus, deu. Deus deu. Quem? Apóstolos, evangelistas, mestres. Ele deu à igreja. Para quê? Para que ele deu esses homens à igreja? Qual é a finalidade? Deus não faz nada sem propósito. 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 Tudo que Deus criou tem um propósito. Deus fez a libélula. O que é a libélula? É o capa-cego. Para que o capa-cego? Para ingerir as muriçocas. Deus fez o sapo para quê? Para comer muriçoca. Deus fez tudo com um propósito. Tudo que Deus fez tem um propósito. Tudo tem um propósito. E quando Deus deu esses cabeça dura, Ele deu para quê?
aperfeiçoamento dos santos. Só um instante. Visando o aperfeiçoamento dos santos. 4:12. Visando o equipamento, visando o capacitamento ou a capacitação dos santos. Os santos precisam ser capacitados. Eles precisam de serem capacitados para quê? Para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Deus colocou cada um no corpo, chamou eu e você para nos curar, para nos sarar, para nos separar do mundo, para que eu e você parem de dar desculpas, parem de se esconder, parem de fugir e diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou no corpo, eu não sou o apêndice, eu sou membro do corpo, eu funciono, porque é o corpo quem faz o aumento do corpo. Os cabeçaduras, apóstolos, evangelistas, mestres, servem para aperfeiçoar, para equipar. Mas quem faz o aumento do corpo é o próprio corpo, para o desempenho do seu serviço. E o serviço é edificar o corpo. O serviço é edificando o corpo de Cristo. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos vai dizer, ou no capítulo 13:10 ou 15:10, ele vai dizer assim: não busque seu próprio interesse. Não busque seu interesse. Não seja egoísta. Não pense só em você. Pense naquilo que é bom para a edificação. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem toda licitação, aleluia, nem toda licitação convém. Tem muita gente, tem muito político perdendo, muito prefeito e governador perdendo cargo por causa de falsa licitação. Nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas, porque nem todas elas trazem edificação. Muitos irmãos mas eu não queria nem abordar isso aí, é um fato também. Não estou dizendo que muitos fazem falsas licitações porque o seu nome não aparece. Muitas vezes usa laranja. Mas eu queria dizer que hoje, como é que nós decidimos agir? Bom, não é proibido. Deus não proíbe eu ir à praia, então eu vou à praia. Deus não me proíbe ir ao cinema, então eu vou ao cinema. Deus não me proíbe eu ir ao futebol, então eu vou ao futebol. Paulo não pensava assim. Ele não pensava dessa maneira. Ele não pensava no parâmetro de posso ou não posso. Ele pensava assim: edifica? Vou. Não edifica? Não vou. Porque o que ele se preocupava era com a edificação. Mas quando nós menimos, quando nós egoístas, quando nós cuidamos do nosso interesse, nós estamos apenas no âmbito do pode ou não pode, vou ou não vou. Mas Paulo não. Traz edificação? Traz, então vou. Não traz edificação, então vou fora. Essa é a característica de um homem maduro. Volta para 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 1. Vamos ver detalhes tão preciosos nesse texto. Capítulo 1, 1 Samuel. Veja, leia o versículo 20, por favor, 1:20. Ele concedeu, e passado o devido tempo, teve um filho,
qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. É Samuel porque do Senhor pedi. É Samuel porque do Senhor pedi. Lê o 24. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Ô irmãos, que dor para a mãe, né, irmãos? É duro para a mãe, amamentou o menino, veio, se apegou, afeiçoou ainda mais a criança, mas eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor, para o Senhor. Ele vai para o Senhor. Fala o 26, contou o 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago com devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, por do Senhor pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu sou aquela mulher. Eu orei com o Senhor, ao Senhor, pedindo o menino. O Senhor me deu o menino. Está aqui o menino como devolvido. Aquilo que a gente pede, o Senhor só vai dar se for segundo a sua vontade. E só é segundo a sua vontade aquilo que glorifica o Senhor. O Senhor não vai dar nada para a nossa glória. Tudo que Ele nos dá é para a sua glória. É por isso que a mulher, depois de colocar no pé, se afeiçoou e levou: não é meu. É por isso que muitos crentes não entendem a mordomia cristã. O meu salário é meu. Eu trabalhei, é meu, eu faço o que eu quiser. É? Você não entende que tudo é do Senhor. Você não entende que tudo provém dEle, que tudo é dEle. Eu trago como devolvido, não é meu. Se eu ficar com algo que não é meu, isso chama usurpação. Usurpação. Eu estou usurpando. Eli foi cortado porque ele era um usurpador. Ele não dava o que era do Senhor. Ele cuidava dos seus interesses. Lê 1 Crônicas 29, a partir do 9. Vê o que foi que o velho Davi disse, já na velhice, perto de entregar o bastão a Salomão. 1 Crônicas 29, versículo 9. Davi disse: meu filho Salomão é muito jovem para essa obra. Menino novo não dá para essa obra. Crente maduro não dá para esse negócio. Crente maduro, infelizmente, ainda é muito egoísta. Aí Davi se mete no negócio e fala: eu vou administrar as ofertas. Eu vou estar à frente dessas ofertas, porque a coisa é muito grande. Aí quando todo mundo traz, mas lê, dá um bocadinho 9, fala 9, 29, 9, 1 Crônicas. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles deliberadamente ao Senhor. Aleluia! Deus ama ao que dá com alegria, não por tristeza, não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E quem é que dá com alegria? É aquele cara que sabe que tudo que ele tem não é dele, tudo que ele tem provém do Senhor, porque ele mesmo é do Senhor, então ele vai dar com alegria, porque você está com tristeza, quando você é um ladrão. Imagine a tristeza do ladrão
Não era Abraão, mas o ranço de Adão está ainda nele. E ele não vai entender enquanto não houver um coração voluntário. Continue. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a bondade, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu, há na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Aleluia! E tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contudo, está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor por esse reconhecimento. A vitória vem de ti, o engrandecer vem de ti, riquezas e honra vem de ti. Então, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu não estou te dando nada, eu estou te devolvendo o que nós recebemos de ti. Irmãos e irmãs, por favor, tem um mordomo fiel que falou assim: eu não investi no rei porque eu tive medo. O Senhor é um homem muito duro, que colhe onde não planta. Então eu tive medo. Mas já teve outro que abundou, transbordou, dobrou, triplicou, porque ele sabia que o Senhor não só era duro, mas o Senhor era daquele que dava o pão para quem semeia, semente para quem semeia, ele dá até o pão para quem semeia, ele faz transbordar o lagar, porque tudo vem dele. Isso é maravilha. Nós somos instrumentos. Nós somos apenas instrumentalidades na mão desse Deus que quis depender de mim e de você. Sim. Sim, a irmã quer falar. Já era mais de meia-noite, quase uma hora eu não consegui dormir. E eu tenho pedido a Deus, repetido aquela oração que diz assim: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Me mostra o que tem dentro de mim que ainda não te convém, que não te glorifica. E aí eu tentei dormir, não consegui, de repente veio uma revelação. Não foi uma voz, eu não consigo entender. Mateus 19, 21, eu corri para a Bíblia. Aí abri a Bíblia, quando eu abri Mateus 19, 21, quase uma hora da manhã de hoje, né? Aí eu vi, disse-me Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aí eu chego aqui hoje, o Senhor está dando continuação naquilo que Ele me falou à madrugada. Às vezes a gente tem falado: Senhor, tudo é teu, né? Tudo que eu tenho é teu, mas quando a gente diz assim: Senhor, mostra no íntimo o que é que eu tenho que ainda não te glorifica, que está aqui, mas não deve estar. Então, Deus, Ele, como disse na palavra de Ana, Ele responde às nossas orações.
E o Senhor, eu acredito que dessa forma o Senhor respondeu aquilo que eu tenho pedido a Deus no coração puro. E se dentro em mim há ainda esse adultério contra Deus, que Deus use isso como misericórdia para mim. Não só para mim, que também sirva para todos nós como corpo, como igreja. Porque muitas vezes achamos, porque damos os dízimos, damos uma oferta aqui, outra ali, estamos fazendo assim a vontade de Deus. Mas quando pedimos a Deus que nos revele o que tem dentro de nós, aí é muito maior do que a gente pode imaginar. Verdade. Amém. Meus irmãos, mas eu ainda queria que os irmãos vissem um pouquinho de uma coisa que acontece aí. Em 1 Crônicas 29, ele lê o versículo 3, ele diz assim, no 14, ele falou assim: porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Olha só, das tuas mãos tu damos. O que nós recebemos das tuas mãos te devolvemos. Mas é interessante que ele diz assim no versículo 13: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos ao teu glorioso nome. Então ele oferece a Deus com louvor. E não é isso que Ana faz? Volta, por favor, para 1:28 de 1 Samuel. Olha o que Ana faz. Qual a atitude dela? Ela e ali. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Está vendo? Ali eles adoraram ao Senhor, eles serviram ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Ele poderia ela levar um filho, sabe, ainda ligado no cordão umbilical, levar o filho. A gente não entende, irmãos. A palavra diz que os filhos são a herança do Senhor. E às vezes nós criamos nossos filhos como se fosse para nós. Se o filho estiver na nossa casa, nos obedecendo, fazendo tudo que a gente gosta, tá bom. Oi. Os filhos são herança do Senhor. E Ana leva esse menino. E é interessante que na continuação do texto, Ana ia uma vez por ano, levando uma túnica para o menino, visitando o filho, e o filho ia crescendo. Ela ia uma vez por ano, porque de certa forma ele ia matar a saudade do filho que Deus lhe tinha dado, mas que esse filho era do Senhor. Mas tem essas coisinhas aqui que a gente precisa ver, irmãos. No capítulo 2, ainda, no 1 Samuel, tantas coisas maravilhosas, irmãos, que a gente pode aprender desses textos. Leia o versículo 21, 20 e 21, do capítulo 2. Ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Tá bom, só um instante. O profeta diz: essa mulher deu um filho ao Senhor. Então, que através de Eucana, marido de Ana, por meio de ti, o Senhor leve a essa mulher outros filhos, porque ela abençoou o Senhor. Perceba esse princípio. Quando nós fazemos o que é agradável ao Senhor, quando nós suprimos a demanda do Senhor, o Senhor nos abençoará. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, o Senhor vai nos abençoar com outro tanto. Continue. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia!
Tiago vai dizer: vocês até agora não têm recebido nada, porque vocês pedem mal. Quando vocês pedirem de forma correta, quando vocês pedirem segundo a vontade do Senhor, vocês receberão, porque Deus tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em dar, quando a gente faz aquilo que lhe é agradável. Ainda de 1 Samuel, por favor, vamos ver aqui, leia o versículo 30, 2:30. Estamos já finalizando, irmãos, só um instante. Portanto diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a casa e a casa de teu pai andaria diante de mim. Está falando a Eli, para Eli. Perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Está vendo, irmãos? Quem me honra, eu vou honrar. E ele falando para Eli: você não me honrou, eu não vou lhe honrar, você vai ser desmerecido. Você não me honrou, você me desprezou. Irmãos, é por isso que no canto de Ana ela diz assim: olha, não te alongues das tuas palavras de Deus, porque o Senhor pesa. O Senhor sabe quem são nossos corações. O Senhor sabe o que nós realmente temos lá no nosso coração. Nem sempre a nossa falácia corresponde à nossa intenção. O Senhor pesa na balança a nossa intenção. O Senhor viu que ali era um homem que desprezava o Senhor. Desprezava, então o Senhor falou que despreza. Eu vou desmerecer, eu vou desprezar. Continue. Versículo 31. Eis que eu tenho no coração e na mente edificar-me-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Aleluia. Eu suscitarei um sacerdote fiel. O que ele vai fazer? Ele procederá segundo o que tem no coração e na mente. Irmãos, o Senhor deseja revelar o seu coração, a sua mente a nós. O Senhor deseja intimidade conosco. Mas Ele faz isso aos que são fiéis, aos que temem, aos que desejam essa vida no caminho estreito até lá. Eu vou suscitar alguém que ande conforme a minha mente e o meu coração. Essa é a Ele vai mostrar que rejeitou também a Samuel e suscitou Davi, porque em Samuel houve infidelidade, a Davi houve fidelidade. Alguém entendeu o Senhor? Meus irmãos amados, eu espero que nós possamos ter ajudado os irmãos a perceber essas coisas preciosas. Que o Senhor está buscando homens e mulheres que andem na sua presença, que façam o que é agradável. Não pessoas que estejam preocupadas nos seus interesses egoístas, estejam preocupados com as suas demandas. Eu sei que todos nós temos demandas, eu sei que todos nós temos necessidades, mas o Senhor cuida de nós. Eu peço permissão aos irmãos só para ler 2 versículos. Hebreus capítulo 2.
Ele fala exatamente de avareza. E ele vai dizer que o Senhor é o nosso auxílio. Em 13 de Hebreus, versículo 5, 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 6. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. O que poderá fazer o homem? Sabe por que ele está fazendo isso, está dizendo isso, irmãos? Porque o texto que nós lemos em Efésios, ele vai dizer assim: para que não sejamos mais como meninos, levar o redor todo vento, mas que todos nós cheguemos à plenitude de Cristo, à perfeita maturidade, à medida de Cristo. E qual é a medida de Cristo? Ele não está falando da medida de Jesus, é a medida do Cristo. Por que a medida do Cristo? Porque essa palavra Cristo significa ungido, enviado. E lá em João 3 ele vai dizer que quem veio do alto, das alturas, é do céu. E o que veio do céu não vai falar a palavra da terra, vai falar a palavra do céu. Para falar a palavra do céu, tem que confiar, e ele ajuda, porque você vai ser um embaixador cuidando de um interesse que não é o seu. Você é do céu, vai cuidar do interesse do céu. Você vai esquecer dos seus interesses terrenos. Ele que vai cuidar dos interesses. Aí você pode afirmar confiadamente: ele não nos amparará. Por isso que ele vai dizer no versículo 5: seja a nossa vida sem avareza. Avareza é idolatria, apego excessivo com os teres, com o ser, apego excessivo com as coisas do mundo. Seja a nossa vida sem avareza, o Senhor que vai cuidar de você. Amém? Amém. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos socorreu, trazendo ao seu povo a sua palavra que nos esclarece, nos dá entendimento, nos traz edificação, salvação, aquilo que o Senhor mesmo tem prometido pela sua palavra. Então, Pai, nós te suplicamos que essa palavra, Deus, ela possa ser cada vez mais impressa de forma vívida em nossos corações, que haja temor em nós possamos compreender que não podemos mais viver, mas o Senhor vive em nós, que a nossa vida seja para a tua glória. Faz isso, Deus, pelo amor do nome de